Aprove a Deus dar um testemunho de Cristo nesta terra através do casamento e da família. Como é que Deus toma um instrumento tão frágil como o casamento, uma coisa tão frágil, onde a gente pode ter tanto desrespeito, aprove a Deus tomar o casamento e a família para dar um testemunho de Cristo. Deus usa, por exemplo, a natureza para testemunhar dele mesmo. Então, no dia do juízo de Deus sobre a humanidade, Deus usará a natureza. Porque o livro de Romanos diz que a natureza declara a existência dele. E que todos os homens se tornam indesculpáveis diante dele. Mas para revelar Cristo e a igreja, para revelar quem é a pessoa de Cristo, aprove a Deus tomar essa instituição tão frágil, mas tão frágil como é o casamento. O mundo anseia por famílias saudáveis. É uma coisa que impressiona. O mundo necessita de famílias estáveis e saudáveis para eles poderem se espelhar. E o propósito de Deus, ele é tão intenso nessa área, é tão forte nessa área, que Deus levanta inclusive ímpios, que não podem revelar totalmente Cristo e a igreja, mas podem revelar os princípios de Deus. Porque os princípios de Deus para o casamento não são apenas para os crentes, são também para os ímpios. É o que a gente chama de graça comum. Deus, então, se derrama sobre a humanidade para poder se revelar. Presta atenção no que eu vou dizer. Homem e mulher, teus filhos necessitam de pais estáveis. Eles necessitam disso. Depois de 37 anos ouvindo os irmãos, talvez 40 anos, se eu considerar o início meu ouvindo irmãos, não há tragédia maior para os filhos de crentes do que ver pais que não se dão bem. Porque sabe qual é o raciocínio deles? O evangelho não funciona. Porque não funcionou nos pais deles. Casais que brigam insistentemente, mulheres alteradas, mulheres rançosas, mulheres difíceis, queixosas, bravas, irritadas, mulheres com excesso de sobrecarga, de trabalho, não dão bom testemunho para os seus filhos. Homens preocupados em excesso, com medo de questão financeira, homens bravos, amargos, tratando suas mulheres mal, eles dão um mau testemunho para os seus filhos. O que acontece? A geração seguinte vai ser uma geração frágil. Uma geração que não é firmada no Senhor de forma adequada. É uma coisa que impressiona. Então o assunto é extremamente sério. O assunto não é brincadeira. Quando Moisés foi retirar o povo do Egito, naquelas 10 pragas, Faraó levantou 5 impedimentos. O primeiro impedimento, descrito ali no capítulo 5 de Êxodo, Faraó diz assim: Moisés tipifica Cristo, Faraó tipifica Satanás, que é aquele que nos mantém escravizados. A gente fica amassando barro, rodando em círculo, amassando barro. É o trabalho, quando é só pelo trabalho e não visa as pessoas. A gente acaba vivendo desse jeito. Certo? Qual foi o primeiro impedimento de Faraó? Eles estão falando em adorar a Deus?
agrave-se o serviço sobre esses homens. Então vamos piorar o serviço, de tal maneira que eles não pensem em adorar a Deus. Então a primeira estratégia de Satanás contra nós é aumentar o trabalho. É a primeira estratégia. A segunda, eles estão falando em adorar? Tá bom, podem adorar a Deus, mas dentro do Egito. O Egito representa o mundo na Bíblia. Então pode adorar a Deus, mas com as práticas do mundo. Vai assistir o que o mundo assiste, vai para os lugares que o mundo vai beber do jeito que o mundo bebe, vai viver do jeito que o mundo vive, dentro do mundo. O terceiro impedimento foi, tá bom, então você pode adorar a Deus, mas não vá muito longe do Egito, que é uma realidade de hoje da nossa juventude. Então, uma juventude misturada. Tem práticas cristãs, mas também tem coisas do mundo. Hoje você vai em alguns cultos que é uma coisa impressionante, é um show. Luzes, fumaça, e vai por aí afora. É a mesma coisa do mundo. Só que está dentro de uma localidade, dentro de um templo. Os irmãos estão entendendo, né? Porque templo somos nós nas Escrituras. Dentro de um templo cristão. Né? E o terceiro impedimento, então, adorar a Deus perto do mundo. O quarto impedimento, vocês podem ir, mas os filhos não vão. O que Satanás tem feito hoje? Ele tem alcançado a mesma coisa quando os pais brigam. Só que ao invés dos filhos não irem na adoração, os filhos vão desanimando ao longo de 10, 15 anos. Eles vão sendo apagados na vida deles. Eles vão sendo desanimados na vida deles. Os irmãos estão entendendo? E aí, isso afeta o vigor, o ânimo deles. Isso afeta dentro deles aquele desejo do Senhor. Meus queridos, é um péssimo testemunho do Senhor não termos um amor maduro entre o casal. Mas é um péssimo testemunho. Se for possível, isso encerra hoje. E o amor, ele é uma coisa interessante, porque o amor, ele é aberto a todos nós, homens e mulheres. Então, os filhos têm que amar os pais têm que amar os filhos, o homem tem que amar a mulher, e a mulher tem que amar os filhos, o marido. Mas, meus queridos, no amor, a ordem é dupla para o homem. Não é para a mulher. A submissão e a mansidão é uma ordem dupla para a mulher. Então, quando é duplo, é um sinal de urgência. Homem tem que ser manso. Mas a mulher, ela tem que ser mansa 2 vezes. Porque a ordem é dada para todos nós, para sermos mansos e humildes. Lembra de Mateus 11? É dado para todos nós. Mas 1 Pedro diz que a mulher mansa e tranquila tem grande valor diante de Deus. Por que uma mulher mansa tem grande valor diante de Deus? Porque o principal papel de uma mulher é tocar a gente. Mulher edifica o filho e auxilia o marido. Então a mulher não tem papel maior dentro da vida dela do que tocar pessoas. E você não toca pessoas se não for pela mansidão. Você não consegue tocar pessoas se não for pela mansidão. Se você é brava, irritada, chata, cebolenta, sabe o que é cebolenta, né? Que faz chorar o tempo todo. Né? Se você faz teus filhos, os teus, chorarem o tempo todo, fica difícil. Como é que você toca? Provérbios 16, 21 diz assim, que gente, primeira parte, só um instante. O sábio é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O que aumenta o saber? A doçura no falar. Olha, eu sou muito tentado, mas não vou fazer. Para perguntar para os filhos, quantos têm pais dóceis?
mas eu vou expor os pais. E talvez eu aumente o atrito na hora que sair daqui. Como é que você me expôs assim? Claro que eu sou doce, claro que eu sou tranquila. É, mãe, estou vendo. Né? A doçura no falar, a mansidão, mas o amor é uma ordem dada para todos nós. Todos que são discípulos têm que amar, mas Efésios diz que o homem precisa amar como Cristo amou a igreja. E eu vou dizer para vocês uma coisa sem medo de errar. O homem regula os papéis dentro de casa. Quando um homem assume os papéis dele, que são dele, ele regula o papel da esposa e regula o papel dos filhos. Você está me entendendo? Então, o homem tem o poder de fazer essa regulação de acordo com as Escrituras. Quando ele entende de forma adequada quais são os papéis dele, naturalmente a mulher vai entender quais são os papéis dela. E os filhos vão entrar em paz. Então, o que nos falta com urgência? Falta-nos homens que amem. Falta-nos homens que amem de um jeito adequado, de um jeito equilibrado, segundo o Senhor. Porque quando o homem faz isso, toda uma casa vai entrando em ordem. Os irmãos estão entendendo? Só que para isso, antes de entrar na questão do amor, vocês vão me tolerar um minutinho. Porque eu preciso explicar para vocês uma coisa sobre a palavra vida. A alma nossa, existem 3 palavras no grego para a palavra vida. Para nós, tudo é traduzido por vida, mas são 3 originais bem diferentes. O primeiro é bios, de onde vem a palavra biologia, estudo da vida natural. Então eles vão estudar as plantas, vão estudar os seres vivos. Na biologia, você estuda a vida natural, certo? A segunda palavra é psique, que nos é traduzido por vida. Psique é de onde vem a palavra psicologia, que é o estudo da alma humana. O que é a alma humana de acordo com as Escrituras? A alma é o pensamento, a emoção e a vontade. Então, quem é o César? O César é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Então, esses 3 elementos compõem a alma humana, a psique humana, certo? Lembrando que o que eu penso determina o que eu sinto. Quem teve tristeza essa semana? Levanta a mão. Por que vocês tiveram tristeza? Porque vocês tiveram pensamento de perda. O pensamento de perda gera a emoção da tristeza. A Bíblia ensina isso com todas as letras, né? E o que eu penso e o que eu sinto determina o que eu faço. Quem aqui é objetivo? É meio seco. Quem aqui é assim? É muito racional. Certo? Esses irmãos tomam decisão baseada no que pensam. Ô mulher, pam, pam. E às vezes é meio cortado. É assim que é. É assim que nós vamos fazer. Sem muita emoção. Mas quem aqui carrega na emoção, é muito emotivo, levanta a mão. Esses vão tomar decisões pela emoção. Porque a emoção tem uma prioridade um pouquinho maior no seu jeito de funcionar. Então a gente faz baseado no que pensa ou no que sente. Lembrando então que o pensamento gera a emoção e o pensamento e a emoção geram uma decisão. Então, existem muitas vezes que a palavra traduzida no original é psique, e nos é traduzido por vida. A terceira palavra é zoe. Então, eu tenho bios, de onde vem biologia, psique, de onde vem psicologia, e eu tenho zoe, que significa vida de Deus.
Então, a vida de Deus é derramada aos nossos corações. Então, essa vida que nos tira do pecado, essa vida que nos torna gentis, amorosos, mansos, é a Zoe de Deus em nós. Então, ela inicia pelo novo nascimento. Quando você nasce de novo, a Zoe de Deus vem sobre você, a vida de Deus vem sobre você. Você é como uma criancinha nessa Zoe, e essa Zoe vai se desenvolvendo ao longo dos anos. E você vai amadurecendo e vai desenvolvendo uma vida que não é tua. Eu sou indisciplinado. A minha psique é, por natureza, indisciplinada. Mas a Zoe de Deus mortificou essa indisciplina. Porque a Zoe de Deus, de acordo com Gálatas, lá os frutos do Espírito, ela traz domínio próprio. Então a Zoe de Deus me visitou de tal maneira que tirou a minha disciplina e me fez um homem mais disciplinado. Levei anos para alcançar isso, mas a Zoe dele fez isso. Então, essas três palavras. Então, entende o que eu vou falar para você nessa manhã. O seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, o seu jeito de fazer, precisa encontrar o caminho de morte. Você precisa entender que a psique precisa morrer para que a Zoe seja mais efetiva dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Ô César, mas eu vou ficar sem identidade. Como é que eu vou fazer se eu não pensar? Como é que eu vou fazer se eu não sentir? Você nunca vai deixar de pensar ou de sentir, mas o teu pensamento e a tua emoção serão santificados pelo Senhor. Está fazendo sentido o que está sendo dito? Você vai encontrar uma santificação diante do Senhor. Eu não consigo falar sobre amor sem eu criar essa base para vocês. Você vai ter que entender esse princípio para a gente conseguir avançar. Volte até João 10. Jesus acabou de falar em João 13 que nós precisamos amar como Ele amou, da maneira pela qual Ele amou. Aí deixa eu mostrar para vocês. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Deixa eu parar aqui. A palavra vida aqui, qual das três que você acha que é? Bios, psique ou zoe? A gente é tentado a pensar que é zoe. Só que a palavra vida descrita aqui é psique. O que o nosso Senhor está ensinando? O nosso Senhor está ensinando o seguinte: por isso o Pai me ama. Porque eu entrego a minha psique. Ele entregou a maneira dele pensar, a maneira dele sentir e a maneira dele decidir. Meus queridos, na carreira cristã, não cabe frases do tipo: eu sou assim. É assim que eu sempre fui. Aí eu estou velho para mudar. Na carreira cristã, não cabe frases como essa. Não cabe. Por quê? Porque a Zoe de Deus deseja que a psique minha morra. Eu consigo, em qualquer momento da minha vida, em qualquer momento, eu posso estar numa UTI.
sem abrir o olho, que eu consigo ter arrependimento. Vocês estão entendendo? Eu posso, em qualquer momento, encontrar o caminho da morte do meu jeito de ser. Então você precisa encontrar e entender que o jeito que você foi formado não é o jeito que Deus tem para você. Que a sua personalidade, que a sua identidade, que o seu pensamento, que a sua emoção precisa ser santificado pelo Senhor. O que for possível de manter, o Senhor mantém. O que é possível ser santificado, Ele santifica. Mas o que não é possível, Ele mata. Jesus está dizendo, eu entreguei tudo aquilo que eu queria. No Getsemane, Ele expressa o que Ele queria. Pai, passa de mim este cálice. Mas o que Ele diz? Ele diz o que Ele falou aqui. Não, eu espontaneamente estou entregando a minha vida. Então nós temos que entender que ontem nós estudamos sobre quebrantamento. Que hoje nós estamos avançando um pouquinho mais, que esse quebrantamento precisa ser espontâneo. Deus, eu não quero meu jeito de ser. Eu não quero repetir minha mãe. Eu não quero repetir meu pai. Eu não quero ter um padrão ruim, fora do Senhor. Eu quero alcançar o teu jeito, a tua maneira. Para isso, você precisa espontaneamente matar a psique. Dia após dia. Vou abrir um texto que mostra isso claramente para vocês. E matando esse jeito seu de ser. Você não vai sair daqui transformado. Apesar que o irmão orou ontem por libertação. Ele deu uma palavra. Eu dei um grande amém para a palavra dele. Senhor, cura mesmo. Cura, porque basta uma visitação do Senhor para a gente ser mudado completamente. Eu já tive coisas que eu mudei numa visitação. E uma boa parte delas foi na morte dia após dia. Dia após dia. Buscando o Senhor e morrendo naquelas coisas erradas. Então, há uma necessidade. E o que é maravilhoso aqui é que o Senhor diz assim, eu entrego a minha vida para reassumir. Então, você vai ter uma psique agora tocada e santificada, onde você será completamente diferente. Então Deus ainda preserva o seu jeitinho de ser. Digamos que tenha irmãos aqui que sejam acolhedores. Deus vai preservar o seu jeitinho acolhedor, sem você ser tonto. Porque tem gente acolhedora que come barriga. Tem gente acolhedora que é bondosa demais. E aí deveria pôr limite e não põe. Estou certo? Cabe um amém? Tem muita gente aqui assim. Assim como tem gente brava que vai se tornar mansa e que vai aprender que nem tudo é para pôr um limite. Que tem coisa que é para acolher, que é para suportar, que é para tolerar. Então o Senhor vai nos santificando e nós vamos encontrando uma vida maravilhosa dentro de nós. Mas maravilhosa. Eu entrego a minha vida para reassumir. Então existe uma psique, quando você morre naquilo que é indevido, existe uma psique que é colhida depois, que ela é santificada. Ela é santa, ela é bendita. Ela reflete a natureza de Deus. Para comprovar o que eu estou dizendo, volta até o versículo 10 e 11. Olha o que o texto bíblico diz. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a palavra usada aqui? Zoe. Eu vim para que vocês tenham a zoe de Deus, a vida de Deus, e a tenham em abundância. Aí ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual vida que é aqui? Psique. A zoe de Deus não vai vir se a psique não encontrar o caminho da morte. A zoe de Deus não vem se você não encontrar o caminho da morte da psique. Meus irmãos,
Esse evangelho não dá ibope, não enche igreja. Esse evangelho só que é o evangelho do Senhor, da vida do Senhor. Enquanto muitos irmãos estão aí pregando alta ajuda, uma bobajaiada só, o evangelho está ensinando algo simples: morra. Morra para o teu jeito de ser. Esse evangelho é para gente que ama a Deus. Esse evangelho é para gente corajosa. Esse evangelho é para gente que quer de fato estabelecer um casamento para a glória do Senhor, estabelecer um lar para a glória do Senhor. E ele começa com a nossa morte. E homens, nós deveríamos dar esse modelo. Nós deveríamos dar esse modelo. É urgente isso. É urgente. O Senhor está às portas. O Senhor anseia por encontrar homens que têm esse modelo, um modelo de morte. E tudo começa no arrependimento. Tudo começa no arrependimento. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você pôs o joelho no chão dizendo: Senhor, eu preciso morrer nisso aqui. Senhor, me ajuda. É possível que nós tenhamos homens que não façam isso há anos. Há anos. Que não tenham um coração quebrantado diante do Senhor. Meus irmãos, nós temos que fazer isso o tempo inteiro. Eu contei para os irmãos que esse ano, final do ano passado, eu tive que me arrepender, porque se eu não cuidasse, eu ia ver coisa indevida na TV. Nós temos que ter esse cuidado o tempo todo, porque o pecado nos assedia constantemente. Mas constantemente, você tem que estar examinando teu coração: Senhor, isso daqui está de acordo com a tua vontade. Isso daqui reflete Cristo. Isso daqui traz a glória de Cristo. Senhor, é isso que você tem, é isso que o Senhor tem. Esses dias lendo um devocional, o devocional chamou muito a atenção, porque falou assim: o irmão John Piper trabalhou aquele texto que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí no meu coração eu fui tomado durante alguns dias: Senhor, eu quero que o Senhor seja alegre comigo. Senhor, o John Piper diz que nós precisamos buscar o sorriso de Deus com relação a nós. Senhor, o Senhor está feliz comigo. O Senhor está sorridente comigo. O que eu estou fazendo está trazendo o teu sorriso para mim. Senhor, isso está ocorrendo. Meus queridos, porque o sorriso dele é a nossa força. Então, você tem que submeter o teu jeito de ser todo dia diante do Senhor. Todo dia. Abram em 2 Coríntios. Capítulo 4. Temos, porém, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos de barro. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Qual é a palavra usada aqui? Zoe. Levando sempre o morrer de Cristo. Qual foi o morrer de Cristo? A psique. Então a gente traz o morrer de Cristo dentro de nós, para que a zoe dele possa ser manifesta.
Aí ele vai dizer, se manifesta em nosso corpo, versículo 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo assim, em mim opera a morte da psique, mas quando eu morro na psique, o que eu descubro? A Zoe. Então, o que eu levo para você é a Zoe. Então, em mim opera a morte, mas em você a vida. Porque eu estou levando a vida de Deus. Então, deixa eu aplicar isso daqui numa casa. Um homem faz o devocional. Ele tem uma oração genuína de arrependimento. Quando ele levanta e vai tomar café com a esposa, ele vai ser grosseiro com ela? Não. Porque no devocional a psique morreu. Ele leva o que para ela? Oi, querida. E se o devocional foi bom, ele vai fazer o café e levar para ela na cama. Tudo bem, homens? Amém? Mulher é para ser cuidada. Mas é para ser bem cuidada. Mulher é para ser menina dos olhos. Porque a igreja é para o Senhor Jesus a menina dos olhos. Mulher, homem, presta atenção, você chegou em casa, abriu a porta, querida, cheguei na bochecha dela. Demonstra afeto e amor. E se você perceber nos olhos dela que ela está apertadinha, você vai pôr ela aqui. Ei, dia difícil. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na eternidade, habitou no seio do Pai. O silêncio. O Pai acolhia o Filho o tempo todo. Depois de fazer isso com sua esposa, você vai atrás de cada filho que tiver dentro de casa. Ei, menino! Ei, minha querida! Ai, que saudade que eu tive de você! Você está me entendendo? Você vai colocar, você vai acolher eles no teu peito do mesmo jeito. Você vai deitar na cama, você vai assistir o programa que ele estiver assistindo no computador. Você vai ficar ali um tempo com ele. Porque isso demonstra amor, isso demonstra intenção, afeto, isso demonstra a zoe de Deus, isso mostra que eles são a nossa herança. Deuteronômio é um livro no Velho Testamento, do meu ponto de vista, que nos ensina sobre a paternidade de Deus. Deuteronômio vira e diz assim, porque o meu povo é a minha porção. O Senhor tem em nós a porção dele. Então ele tem essa atitude de nos buscar, de ir atrás de nós o tempo todo. Para isso, tem que matar a psique. Porque a tua psique quer sentar, quer assistir a TV, quer pegar alguma coisa para comer. A tua psique quer ir fazer as coisas que você gosta, quer relaxar. Nas Escrituras, homem tem jornada dupla. Nas Escrituras, homem chegou em casa depois de um dia de trabalho e ele vai cuidar dos seus, porque Cristo nos serviu. E nós refletimos Cristo. Quem vai servir somos nós, e não as mulheres. As mulheres também vão, mas quem vai ter essa atitude de serviço e de cuidado somos nós. Os irmãos estão entendendo? Eu espontaneamente a dou. Ninguém a tira de mim. Vocês acham que os anciãos podiam ter matado Cristo? Vocês acham que os sacerdotes matou Cristo, que os fariseus, que os saduceus, que os herodianos matou Cristo? Eles vão responder diante de Deus por todo aquele julgamento indevido. Mas quem matou Cristo foi o próprio Cristo.
espontaneamente a dor, meus queridos. Cadê essa atitude do Senhor em nós? No dia a dia. Tua esposa tem queixa de você de anos. Quando é que você vai resolver isso? Deixa eu dar um testemunho para os irmãos. Testemunho bem simples. A minha sogra, ela faleceu em janeiro do ano passado. A minha sogra foi uma mulher crente, mas uma mulher de difícil trato. Minha sogra lia a Bíblia, mesmo quase cega, lia a Bíblia. Minha sogra era uma mulher de oração, mas minha sogra foi uma mulher que não teve acesso a esse evangelho. Então minha sogra tinha o jeitão dela. Ela era uma mulher difícil. Aos 94 anos, morre uma filha dela, Alessi. Tinha 7 filhos. 5 meses depois, morre um filho dela. Levantou à noite para tomar água, estava voltando para a cama, tropeçou, bateu a cabeça no criado mudo, deu traumatismo craniano, saiu do hospital morto. E aquilo abateu ela. Quando a Alessi morreu, Deus falou comigo. Deus me disse assim: eu quero que você prepare sua sogra para a partida dela. E aí eu orei aquilo alguns dias, e o Senhor assentou no meu coração com muita clareza. Chamei meus filhos, falei com eles. Chamei minhas cunhadas, falei com elas. Todos nós concordamos, discernimos a mesma coisa da parte do Senhor. E aí falei com minha sogra. E ela falou: não vou sair de onde eu estou, não. Ela morava com uma irmã. E essa irmã tinha 4 anos menos que ela, tinha 90 anos. E essa irmã tinha sofrido um AVC. E minha sogra cuidava dela. Fazia comida, limpava a casa, com 94 anos. E só que minha sogra, ela tinha 6 pecados que eu já vou falar para vocês. E aí eu falei com ela da direção que Deus deu, ela falou: não vou não. Uma mulher dura. E aí as filhas falaram: não vou. E vocês podem de falar comigo. E aí nós continuamos, achamos uma casa, eu aluguei uma casa, trouxe ela para morar nessa casa, 2 filhas foram morar com ela, eu passava lá todo dia, 1, 2 vezes por dia. E aí os meus filhos falaram com ela. E quando os meus filhos falaram, ela cedeu. E ela veio para morar nessa casa. E aí nós começamos, tinha um tanto de pandemia, nós ficamos 11 meses nessa casa. E eu expliquei para ela: dona Suzana, Deus me deu essa ordem. E aí nós identificamos os pecados dela, 6 pecados. Minha sogra era uma mulher crítica com as filhas. Minha sogra tratava muito mal a irmã dela. Minha sogra ainda bebia, porque ela tinha sido alcoólatra. Minha sogra ainda fumava, porque ela tinha sido fumante a vida toda. A ciência diz que há uma enzima no cérebro da mulher que absorve mais a nicotina. Por isso é mais difícil para a mulher deixar o cigarro do que para o homem. Minha sogra tinha medo da morte e minha sogra não era grata pelas coisas. 6 pecados. Terceira semana de reunião, todo fim de semana, reuníamos em família, tomávamos a ceia, eu partilhava. Terceira semana de reunião, minha sogra tomou a palavra na reunião e falou assim: eu preciso ir pedir perdão para minha irmã. O Evangelho é poderoso. Aquilo deu um desespero nela, ela pegou uma das filhas: eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Não tem pecado, não tem idade que Deus não seja capaz de trabalhar.
Não existe. Minha sogra pediu perdão, minha sogra nunca mais. Ela foi gradativamente nesses 11 meses. Ela foi deixando de criticar as filhas. Ela passou a ser grata. Raríssimas vezes nós tínhamos que corrigir ela. Ela era uma mulher muito independente que não aceitava ajuda, só que ela envelheceu. Naqueles 11 meses ela envelheceu e passou a precisar de ajuda. E ela foi aceitando essa ajuda nossa por causa da idade dela. Meus queridos, o desejo dela era partir dormindo. Ela partiu para o Senhor na cama dela quietinha. Nós não sabemos se ela estava dormindo ou não. Eu acredito que Deus atendeu a vontade dela. Ela simplesmente partiu para o Senhor. O último pecado a ser tratado foi a morte. Foi o medo da morte. Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão. Só? Gente. Goiano é gente arretada. Mas é bicho bom. Nem da morte tem medo. Tá bom. Eu vou todo desconfiado, tá? Mas estou querendo acreditar. Olha o que aconteceu. Sabendo disso, eu peguei um dia, porque a morte é uma coisa curiosa. A morte tem uma faceta terrível. A morte é uma moeda com dois lados. Tem uma faceta terrível, que é a faceta do pecado. É a faceta da ausência, do duro cemitério, do escuro cemitério, da degradação do corpo. Tem coisa na morte que é terrível da gente ver. Da saudade, da dor da saudade. Mas tem um outro lado que é glorioso. Mas é glorioso. Vou dizer uma coisa para vocês da morte que é gloriosa. O texto bíblico diz que quando Jesus subiu aos céus, ele assentou à destra de Deus. Então Jesus está no céu, no terceiro céu, muito possivelmente, sentado à destra de Deus Pai. Ele está sentado. Estevão vai ser apedrejado em Atos 7. E quando eles vão começar a apedrejar, ele levanta os olhos e ele vê a glória de Deus e vê Jesus de pé à destra de Deus. O que alguns irmãos dizem? Alguns irmãos dizem que quando um santo vai entrar na eternidade, o Senhor se coloca de pé para recebê-lo. Você quer dizer mais glorioso que isso? E aí eu fui mostrando para ela todos os textos bons. Nós estudamos em família. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. A Alessi está na eternidade, dessa maneira. É assim que a Bíblia nos ensina. E aquilo foi descansando ela. Aí, 3 meses antes dela falecer, ela sonhou. Ela sonhou. Minha sogra era uma mulher de oração e Deus falava com ela em sonhos. Ela sonhou e falou assim: César, eu tive um sonho e eu falei com a Ana, uma das filhas, e ela não soube me interpretar. E eu amo interpretar um sonho. Qual foi, dona Suzana? Aí ela me falou: eu sonhei que eu tinha morrido e que eu não deixava as minhas filhas me vestirem. Eu queria me vestir. E a Alessi tinha me dado um chale e eu coloquei tal roupa azul e ela me deu um chale e eu coloquei este chale na minha cabeça. O que isso significa? Aí eu falei: dona Suzana, a senhora não entendeu? Está chegando o momento da partida. E o fato da senhora vestir a roupa da morte, porque a Bíblia ensina que roupa é obra, é um sinal que a senhora está aceitando a morte. A senhora entendeu? Tá bom. Semana seguinte ela sonhou o mesmo sonho. Aí ela já foi direto em mim. César, sonhei o mesmo sonho.
que isso significa? Aí eu falei, dona Suzana, 2 na Bíblia é sinal de urgência. É esse o sinal que o Senhor está prestes a fazer. Dali 3 meses, ela partiu. Preparada e santificada para o encontro com o Senhor. Com 95 anos de idade, ela encontrou o caminho da morte da psique. Meus queridos, não tem idade para o Senhor nos trabalhar. Não tem idade para o Senhor nos trabalhar. Tem uma irmã muito querida que me ouviu dar esse testemunho e falou, César, tem um grupo de velhinhas que se reúnem num grupo familiar. Você não vem dar essa palavra para elas? Falei, vou, claro que vou. Você não vem falar sobre morte? Claro que eu vou, sem problema nenhum, porque até neste tema a gente tem que ser preparado. Até neste tema nós temos que encontrar o caminho da morte dentro de nós. Vocês estão entendendo? E o medo precisa ser dissipado. Então o Senhor anseia nos santificar e não tem idade para isso. Com a minha sogra eu tive uma experiência pessoal com Deus. Porque eu sempre me baseei no texto de Eclesiastes 12, desculpem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer, antes que caiam os moedores da tua boca, e as fortalezas da tua perna sejam debilitadas. E o texto vai por aí afora, mostrando a degradação, a tristeza da velhice. Então eu sempre parti do pressuposto de que, meu Deus, na velhice a gente tem mais dificuldade de mudar. E eu estava errado. Porque não tem idade para encontrarmos o caminho da morte da psique. Não tem idade. O Senhor salva alguns num leito de UTI, sedados, porque o último sentido a ser perdido é o da audição. É o último sentido a ser perdido. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que entregaram a vida ao Senhor num leito de UTI sedados? O irmão, o pastor, o evangelista, que está ali, às vezes o filho, um parente. Você precisa nascer de novo, você precisa admitir que você é pecador, eu sei que você está me ouvindo, se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você quer confessá-lo no seu coração? Porque a fé vem pelo ouvir. E mesmo sedados, o Senhor é capaz de vir e visitar as pessoas. Então eu saí com uma esperança monstruosa de que não tem idade para a gente encontrar o caminho do quebrantamento. Os irmãos estão entendendo? Vamos parar para fazer um intervalo.